O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa de Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, como disse ao princípio, vemos Jesus derrubando as mesas dos cambistas e expulsando todos os vendedores que estavam no templo. Eu acho que para começar, eu preciso explicar o que levou Jesus a fazer isso. Eu falei que era a única vez que ele tinha usado a sua força física, não? Mas precisamos entender a situação. Primeiro, dizer isto: os judeus tinham a tradição durante muito tempo, não? Desde muito antigo, que todos os anos durante a Páscoa eles iam a Jerusalém para oferecer uma ovelha, um boi, se era muito pobre, umas pombinhas, não? Em sacrifício a Deus pelos próprios pecados. Se tratava de que todos aqueles pecados que você cometeu durante o ano, aí em Páscoa, não em qualquer lugar, mas lá no templo de Jerusalém, era o templo de Deus, você podia oferecer um sacrifício e então os seus pecados ficavam perdoados de momento, não? Até o ano próximo, pelo menos, não? Aí você voltava a levar outro sacrifício. Então, era a tradição. Não sabemos exatamente como era, quanta gente ia lá, mas Flávio Josefo diz que, para que vocês tenham uma ideia, Jerusalém é uma cidade de 25, 30 mil habitantes. Flávio Josefo, que era um historiador romano, diz que durante Páscoa tinha 1 milhão de pessoas. Os comentaristas acham que é um pouco exagerado essa cifra, mas eles acham que entre 300 e 400 mil pessoas sim, e subiam a Jerusalém todo o ano durante esta festa de Páscoa. Então podemos imaginar essa coisa incrível de pessoas. Aí embaixo tinha a piscina de Betsaida, não? Aí as pessoas chegavam, lavavam as mãos, se purificavam no templo e depois subiam uma escada muito longa até lá no templo de Jerusalém, não? Para oferecer sacrifício. Mas o que acontecia? Eles não podiam levar, ou não é que não podiam, mas não convinha que eles levaram as suas próprias ovelhas. Porque a ovelha que deviam oferecer no templo tinha que ser perfeita, não ter um defeito de nenhuma parte. E os sacerdotes verificavam, a ver, sua ovelha está bem, não? Então, se eu trago a ovelha, imagina Jesus e sua família de Nazaré, de Cafarnaum, ainda mais longe de outras cidades, e você caminha 100 quilômetros, 150 quilômetros, não? Por exemplo, de Cafarnaum até Jerusalém, nós temos 120 quilômetros. Então, era muito fácil que a ovelha ou o animal que nos levava ou machucara no caminho, ou roubaram, ou qualquer coisa. Então, eles preferiam levar o dinheiro e comprar lá no templo as ovelhas para o sacrifício, não? Agora, Jesus chega, encontra toda essa multidão de vendedores
e los expulsa. En este texto de João, nós escutamos que ele está expulsando porque ele diz assim: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Porque, na verdade, não estavam fazendo algo ilícito. Em certo sentido, os vendedores também não eram oportunistas. Eles simplesmente prestavam um serviço necessário, legítimo, vender as ovelhas. E cambistas, porque, imagina, vinham pessoas de todas partes de outros países também, não apenas de Israel, e levavam cada um suas próprias moedas. Então, precisavam trocar pela moeda local e depois comprar a ovelha. Mas os textos, el paralelo, digamos, de João en los otros evangelios, esta expulsão do templo não é o único, é dos passagens que o contam os 4 evangelistas, não? Mas Mateus, por exemplo, diz que a frase de Jesus não foi essa de João. Foi assim: não convertais a casa de meu pai em uma cova de ladrões. Ou seja, nós entendemos que provavelmente também aqueles vendedores abusavam um pouco dos peregrinos, não? E esse foi outro motivo que também deixou irritado a Jesus. Ou seja, primeiro faziam negócios no pátio, no átrio do templo, na entrada do templo, que não era um lugar apropriado, porque esse lugar era para orar. Os judeus não eram como nós, que quando nós vamos a orar, entramos dentro de uma igreja. Lá no templo de Jerusalém, ninguém podia entrar. As pessoas ficavam no pátio e desde aí oravam a Deus que morava dentro do templo. Mas dentro do templo só entravam os sacerdotes. Então, se aí mesmo, junto com as pessoas que oravam, estavam as ovelhas e tudo isso, lógico, aquilo era um mercado. Então, Jesus expulsou todas essas pessoas aí, para que deixassem lugar só para a oração. Esse era um lugar santo, era um lugar dedicado a Deus. Pois bem, este é o contexto. Se vocês porem atenção no texto, verão que na verdade Jesus fala não apenas de um templo, ele fala de 3 templos. Então eu gostaria de organizar agora um pouquinho estas ideias em torno aos 3 templos, que ao mesmo tempo, esses 3 templos simbolizam os 3 jeitos nos quais Deus está presente no mundo. E isto é muito importante, não? Quando nós rezamos, falamos assim: Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, Deus não está aqui no mundo, Ele não está conosco, Ele está lá nos céus. Nós falamos que Deus está em todas partes, existe a expressão omnipresença de Deus, sim. Mas não porque Ele esteja de fato em todas partes do mundo, não, Ele está no céu. Mas Ele sabe tudo o que acontece, Ele conhece, Ele escuta e Ele vê tudo o que acontece. E depois Ele pode atuar em qualquer lugar. Então, isso é o que nós conhecemos como a omnisciência de Deus e a omnipotência de Deus. Mas isso não é um templo. O primeiro templo era o templo de Jerusalém. Por que o templo de Jerusalém era importante? Porque o templo de Jerusalém foi, primeiro Deus preparou seu povo para construir esse templo. E aí ele falou este texto. Imagina, isso está no Salmo 67. Deus diz assim: Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa. É Ele que dá força e poder a seu povo. Então, Deus habita no seu templo, na sua casa. Quando os judeus iam oferecer sacrifícios, eles não podiam oferecê-lo em Galileia, em Nazaré, ou em Cafarnaum, ou em Tiberíades, ou em qualquer outra cidade. Tinha que ser lá em Jerusalém. Por quê? Porque Deus habita no templo santo, não em todos os lugares. Esta presença de Deus é o que nós chamamos a presença espiritual. Agora, não é apenas a omnisciência de Deus, apenas a omnipotência que pode atuar em qualquer parte, que vê tudo. Agora, Deus está sim, de algum jeito, espiritualmente, nesse templo. É isso que aconteceu lá em Jerusalém, acontece também em todas as nossas igrejas. Mesmo que eles não tenham Eucaristia, deixemos a Eucaristia de lado de momento. Se você faz um templo e o consagra, nesse templo está Deus. Então, se um dia, por exemplo, você vai tomar um café a uma cafeteria e toma um café, conversa com seu amigo, faz uma ligação por telefone e de pronto, em frente desse café, tem uma igreja. Você decide entrar na igreja. Aí você deixa o café, pega suas coisas e entra. E quando entra, fica em silêncio, faz uma genuflexão, não? Se coloca de joelhos diante de Deus. Isso não fazemos apenas porque por respeito a outras pessoas.
que estão aí. Não, fazemos porque acreditamos que Deus está espiritualmente presente nos templos. É assim, Deus está nos céus, mas Ele entra no mundo, entra no espaço e fica em alguns lugares. Essas são as igrejas, esses são os santuários. Olha, não apenas as igrejas católicas. Um lugar sagrado de outra religião, pode ser que Deus esteja também aí. E pode ser que Ele espiritualmente. E pode ser que Ele toque os corações de muitas pessoas, apesar de que não é um templo católico. Deus é assim. Ele não se limita unicamente à igreja católica para atuar e para ajudar a tantas pessoas, inclusive, que sem culpa, eles buscam a Deus e querem fazer o bem nas suas vidas. Pois bem, primeira coisa, o espaço. Existem lugares onde Deus está espiritualmente presente, mas também existem momentos. Ou seja, Deus entra no espaço e no tempo. Então, porque temos momentos fortes da graça de Deus, da presença de Deus, então por isso a igreja nos propõe preparar-nos. Por exemplo, agora na Quaresma nos preparamos para celebrar a Semana Santa. Durante o Advento nos preparamos para celebrar a festa do Natal. Por quê? Porque durante essa festa, Deus está mais próximo de nós. Ele atua mais forte com a sua graça também em nós. É como se, perdão, a explicação não é totalmente adequada, mas é como se de pronto a órbita de dois planetas coincidisse e eles estão particularmente perto. Assim acontece. Chega a festa, se você está em sintonia com Deus, se você se preparou e está esperando esse momento, olha, é muito mais fácil que Deus te abençoe, que Deus te dê graças, que Deus te transmita, te infunda, te ensine, te ilumine, te console. ¿Por quê? Porque são momentos da presença de Deus, como também existem lugares da presença de Deus. Então, primeira coisa, um grande respeito sempre por toda a igreja, por todas as festas da igreja. Muitas pessoas agora em Semana Santa saem de férias, não? E não tem problema, pode ser. Mas lembre-se, não é uma semana qualquer. Não é uma semana de férias apenas. Eu devo viver isso também unido a Deus. Agora com a pandemia, quem sabe o que vai acontecer. Mas nós teríamos, onde quiser que nós estejamos, nós temos que estar unidos a Ele, porque esse é o momento em que Deus nos abençoa. Semana Santa é uma festa espiritual onde Deus está presente. Agora, o Templo de Jerusalém e todos os sucessivos, igrejas modernas e festas, era uma possível presença de Deus, a presença espiritual. Mas existe uma outra. Vamos acompanhar o diálogo de Cristo. Eu diria que é o templo do corpo de Cristo. Quando Jesus disse assim, olha, expulsa todos os vendedores, então as pessoas vão e falam com Jesus. Jesus, você que sinal mostra para agir desse jeito? Interessante, em outras palavras, os fariseus estão perguntando, com que autoridade você faz isso? A resposta sobre a autoridade é muito simples. Jesus poderia ter respondido, com a autoridade de Deus, porque eu sou Deus. Mas os fariseus não acreditariam. Então, Jesus lhes dá uma prova. Uma prova. Qual prova? Ele responde assim, destruí este templo e lo reconstruiré em 3 dias. Que estranho. Isso é um enigma, mas também é uma prova. É um enigma porque efectivamente os fariseus não entenderão nesse momento, mas é uma prova. Porque quando Jesus ressuscite, então eles lembrarão que Jesus já sabia tudo. Ele sabia o presente e também sabia o futuro, sabia sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Então isso prova que ele é Deus. Então é isso que Jesus fala. Por isso João comenta, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Interessante. Então, ele adianta desde agora uma prova, não para que acreditem nele nesse momento, mas sim depois da ressurreição. Agora, eu gostaria de destacar essa palavra que Jesus fala, que João fala. Jesus estava falando do templo de seu corpo. Olha que interessante. Quando Jesus fala isso de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, ele está comparando o templo de Jerusalém, que para os judeus era algo sagrado, uma veneração tinham eles pelo templo infinita. Então, Jesus está comparando esse templo com seu próprio corpo. Ou seja, assim como vocês acreditam que Deus habita nesse templo, acreditai, Ele habita dentro de mim. É isso que Jesus está falando. Ou seja,
Jesus está proclamando sua divindade. Está anunciando que Ele é Deus, para quem quiser escutar. Na verdade, muitas pessoas hoje falam assim: Jesus é um grande sábio, é um grande fundador da igreja, de uma igreja muito importante. Sim, ele é um homem muito bom, ele passou fazendo bem. Tudo isso é verdade. Mas não é só isso. Jesus afirmou categoricamente e muitas vezes que Ele era Deus. Nós não podemos acreditar em Jesus e deixar isso de lado. Esse homem, carpinteiro de Nazaré, esse homem era Deus feito homem. Jesus está falando, é Deus que habita em mim. Os apóstolos vão ficar admirados com isto. Quando Jesus já ressuscitou, muitos anos depois, na verdade, João, quando escreve sua carta, a primeira carta de João, ele escreve assim. Olha que interessante, ele começa a carta deste jeito. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra de vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Ou seja, nós tocamos a Deus. Não nos dávamos conta naquela época, mas agora me dou conta. Nós estávamos com Ele. Nossas mãos nos tocaram, nossos olhos viram Ele. Esta é uma das verdades mais centrais e importantes de toda a nossa fé. E nós precisamos renovar constantemente nossa fé na presença de Cristo. Agora, pensa comigo. Se Deus está no corpo de Jesus, ou seja, em Jesus, se Jesus mesmo é o verdadeiro templo, quando Jesus está depois na última ceia e ele pega a Eucaristia e diz, o pão, não? E diz, este é meu corpo. Então, isto significa que assim como Deus estava no corpo de Jesus, agora Deus está no corpo da Eucaristia, na Eucaristia, porque Jesus falou, este é meu corpo, este é meu sangue. Então, nós acreditamos mesmo na presença de Deus na Eucaristia. Como digo, este é um dos grandes mistérios de nossa fé. E eu acho que nunca nos cansaremos de contemplar a profundidade, a grandeza, saber que em cada igreja está Cristo nos esperando, realmente presente, igual como esteve lá derrubando as mesas dos cambistas, agora está esperando por nós lá no templo. Lembro uma história que me chegou de um sacerdote, não? Aí ele conta, me chegou por internet, não? E aí ele conta que ele era neo-sacerdote, ou seja, apenas tinha sido ordenado, destinaram a uma paróquia. Aí ele chegou à paróquia, começou a celebrar missas, a conhecer as pessoas. Aí, pouco tempo depois, chegou uma senhora. E a senhora falou, padre, meu filho tem 12 anos, ele gostaria de ser coroinha, pode ser coroinha com você? E então ele viu e era uma criança com síndrome de Down. E então ele ficou claro, não, lógico, ele se chama Henrique. Ele tem Down, mas ele é muito esperto, ele vai ajudar tudo, já vai ver. Ótimo, sem problema nenhum. Então, Henrique ficou aí com o padre, aprendendo a ser coroinha. O padre explicou e falou, Henrique, você tem que fazer o mesmo que faço eu. Se eu caminho pelo meio do altar, até o altar, você vem comigo. Se eu faço uma genuflexão, você faz também. Se aí subimos ao altar, enfim, você me acompanha em todo momento aqui do meu lado, ok? Claro, padre. Então, aí, primeiro dia de coroinha de Henrique, ele vem com o padre, aí o padre faz a genuflexão, não, joelhos, aí ele vai até o altar. E como nós fazemos sempre ao princípio da missa, ele beija o altar. Porque nós acreditamos que Cristo é sacerdote, profeta é vítima, sacerdote, vítima e altar. Então, o altar também representa a Cristo. Não? E o padre tinha explicado isso para Henrique. Então, ele beija o altar, o padre, e Henrique também. Aí as pessoas riem um pouco, não? Ele como que imita todo o padre, não? Então, tudo bem. Aí, passaram 2 dias e sempre que o padre beijava o altar, ele também beijava. Então, o padre chamou ele e falou, Henrique, olha, você não tem que beijar o altar. Nós vamos juntos e tudo, mas quando eu chego ao altar, só eu beijo o altar, ok? Entendi, perfeito. Então, seguinte dia, vem o padre com o Henrique, não? Aí o padre beija o altar e Henrique não beija, mas aí ele coloca a cabeça no altar. E todo mundo fica um pouco rindo, não? O que aconteceu, não? Henrique, já pode parar, não? O que é isso? Bom,
acaba a missa e pergunta, não? Henrique, o que aconteceu? Eu falei que não devia besar o altar, porque você colocou a cabeça no altar. E Henrique responde, não, eu não beijei o altar, eu só coloquei a bochecha. Foi Jesus que me deu um beijo a mim. Olha que bonito, não? Essa fé na presença de Cristo nós temos. Essa é a fé que nós precisamos. Santa Teresa de Lisieux tinha um gesto parecido ao de Henrique, mas ela era sacristana lá no convento, e ela cada vez que preparava a missa para que o padre viesse, ela pegava a hóstia que seria consagrada na próxima missa e beijava a hóstia. E ela dizia, olha, eu beijo a hóstia porque quando o padre consagrar e Cristo vier a entrar nessa hóstia e ser o corpo de Cristo, ele vai encontrar o meu beijo, não? Nós precisamos isto, renovar nossa fé na Eucaristia, na presença. Deus habita em Jesus. Agora Ele é o verdadeiro templo. E onde quer que esteja a Eucaristia, esse é um templo de Deus, porque Deus é e está realmente presente na Eucaristia. Mas existe ainda um terceiro templo, que é o templo de nosso corpo, o corpo nosso. Você sabia que nós também somos como templos? Escuta o que diz Jesus, isto acontece na última ceia. Aí Jesus está com os discípulos e diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos até Ele e faremos nele nosso lar. Você vê? Se alguém me ama, nós viremos a Ele. Ele fala até em plural. Ou seja, toda a Santíssima Trindade vai vir a morar também dentro de nós. Não da mesma maneira que estava e habitava o corpo de Jesus, não? Ou a Eucaristia. Aí está substancialmente. Em nós está espiritualmente. Mas Deus está conosco. Isto também é muito importante. Muitas pessoas acham que se sentem sozinhas, que Deus não escuta a sua oração. Padre, eu acho que Deus me está castigando. Então, mas, pessoal, vocês ainda não acreditam na presença de Deus na sua alma? Se você está em estado de graça, se você tem a graça de Deus no seu coração, não cometeu um pecado grave, não? Então Deus está dentro de sua alma. Era isso que Paulo insistia e queria lembrar também aos coríntios. Ele escreve aos coríntios na primeira carta, no capítulo 3. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Isto é incrível. Nós precisamos, como fazia Paulo com os coríntios, lembrar continuamente que Deus habita em nós. E isso acabaria os problemas e o trabalho de todos os psicólogos do mundo, se nós soubéssemos, tivéssemos a certeza de que Deus está conosco em todo momento da vida. E isso acontece não em todas as pessoas, isso acontece nos batizados que estão em graça. Os batizados que estão em graça são templos de Deus. Hoje se fala no livro de autoajuda, não, você tem que ter pensamento positivo, porque se você tem pensamento positivo, o que você acredita vai se realizar. Bom, isso mais ou menos é verdade. Ter um pensamento positivo, eu acredito que ajuda, motiva, não? Mas, por exemplo, não porque eu compro aí a Mega Sena, eu vou ter um pensamento positivo de que vou ganhar e eu vou ganhar. Não, o sea, isso tem umas limitações muito grandes, não? Em troca de pensamento positivo, nós deveríamos ter uma fé positiva, uma confiança positiva em Deus. Ou seja, pensar e ter confiança no futuro, um pensamento positivo, por nossa confiança e fé em Deus. Eu conto com o poder de Deus, conto com a graça de Deus. O que pode acontecer comigo? Lógico que eu vou para frente, lógico que eu confio que as coisas vão dar certo do jeito que Deus queira. Não sempre é meu jeito, mas vão funcionar sim, porque Deus está comigo. E isso também é o que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 8. Não? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Diz Paulo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas, diz São Paulo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha,
isso. Somos mais que vencedores. Nada pode derrubar-me, porque Deus está comigo. Então, que importante é conservar sempre a graça de estado. Por isso também, na primeira leitura, falávamos dos mandamentos. E o próprio Jesus dizia, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E se obedece a minha palavra, nós viremos a Ele e faremos nossa morada nele. Precisamos cumprir os mandamentos, não? Também os mandamentos às vezes são mal entendidos, não? Agora temos uma série do Padre Myron muito boa, muito bonita, sobre os 10 mandamentos. Recomendo muito, se você não escutou ainda, escutar aí no Seed Time. Mas é importante entender uma coisa sobre os mandamentos. Eles não são proibições. Padre, a igreja sempre negativa, sempre fala não, proibido isto, proibido aquilo. Não. Mandamentos não são proibições, ao contrário. Sabe o quê? Deus acaba de fazer uma lista de 10 jeitos, a verdade, os 10 jeitos em os quais você vai ser profundamente infeliz e desgraçado. Você quer ser infeliz e desgraçado? Olha, aqui tem uma lista de 10 possibilidades. Qualquer coisa que você faça, entra em um desses 10 caminhos. Você quer ser feliz? Não siga esse caminho. É isso que Jesus está falando. Os mandamentos, Deus através dos mandamentos que entregou a Moisés. É como um caminho de montanha. Eu vou subindo a montanha e aí encontro um cartaz que diz, de tráfico, não? Não passar, proibido, curva à direita, uma barreira, não? Ai, tanta proibição. Não, filho meu, isso é para teu bem. Se você seguir o caminho reto e seguindo os sinais, então vai chegar ao topo da montanha. Senão vai cair pelo precipício. Então, esses são os mandamentos, são profundamente positivos. Eles querem mostrar como realmente nós ser felizes. Muito bem. Então, somos nós, essa é a reflexão final, somos nós dignos de ser templos de Deus, de ter a Jesus dentro de nós? Deus e Jesus mesmo se sente à vontade em meu coração? Essa é a grande pergunta. Se ainda eu lembro que tenho pendências, então vá à confissão. Aproveite este período de quaresma, este período é um período de conversão, para que Deus venha a morar dentro de nosso coração. Que Jesus possa estar realmente em nossa alma, como em um templo onde exista realmente paz, tranquilidade, onde não tenha que conviver com a avarícia, com a impureza, com o egoísmo, com a soberba e com tantas outras coisas. Tentemos criar em nosso coração esse verdadeiro templo de Deus. Por isso, o Salmo 24, ele diz assim, olha que belo, e vale para a nossa própria vida. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar em pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Que nós possamos também ser dignos templos da presença de